Olá, Elemar Júnior da Eximiaco aqui, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar com você sobre um bad smell de design, o uso obsessivo de tipos primitivos nas bases de código, principalmente falando aqui de implementações em .NET. Mas antes de avançar, você já se inscreveu no canal? Caso ainda não, inscreva-se e ative as notificações, tá bom? Para tornar a discussão sobre obsessão por tipos primitivos bem tangível, vamos direto para um trecho de código onde ela acontece. Observa aqui esse pequeno trecho de código em destaque. O que há de errado com essa classe? Bom, há tudo de errado com essa classe. Para começar, ela é anêmica, mas essa é uma outra discussão. O problema que eu quero destacar aqui com você agora é, por exemplo, a propriedade CPF. Qual é o tipo que está sendo utilizado aqui? É string. Pois é, aí você vai me dizer, mas Elemar, o tipo para representar CPF não seria string? Não sei, acho que não. Pois é, qual o problema aqui? O problema de se usar string, que é um tipo primitivo, é que, aliás, tipos primitivos parecem um canivete suíço, porque se usa eles para praticamente tudo. O problema de se usar string como tipo para CPF aqui é que em algum ponto você vai ter que implementar algum tipo de validação. E essa validação geralmente vai acontecer no setter da propriedade. Ou seja, você vai ter a propriedade string, a propriedade CPF, e aí você já começa introduzindo um backfield, que é um estilo de programação já bem antigo, faz muito tempo que em .NET a maior parte das propriedades não precisa desse backfield, e aí você implementa a lógica de validação do CPF dentro do setter da propriedade. Importante aqui deixar claro o seguinte: muita gente fala que implementar a validação do CPF é implementar a regra de negócio, a lógica de negócio, a inteligência do negócio. Hum, Parece meio superdimensionado, não? Afinal de contas, validar CPF é algo que se espera que se faça. Não se espera que alguém da área de negócio te informe para você que, ó, aqui tem um CPF e você precisa validar ele. Mas enfim, para piorar as coisas, o CPF não aparece geralmente dentro de uma aplicação Line of Business, não aparece apenas dentro de uma classe, ele aparece em vários lugares. Então, essa validação, essa lógica de validação aqui, parece ser um pouco desviada. E aí acontece a aberração de design das aplicações em .NET, infelizmente é absolutamente tão comum, mas tão comum que eu acho que até se converteu em senso normal, que é a introdução de uma classe úteis. Quem não tem dentro de seu sistema uma DLL com os ditos úteis? E esse úteis aqui vai ter uma função estática que vai validar o CPF, que vai fazer a verificação. A decisão de lançar uma exception ou não é outra coisa e a gente pode conversar mais sobre ela outro dia. Mas repare aqui nessa chamada de validar CPF de úteis. O problema dessa implementação aqui, o problema desse código é que ele é opcional. Ou seja, o que eu quero dizer que é opcional é está nas mãos do programador lembrar quando implementa uma propriedade de colocar aqui a chamada para validação de CPF. Aliás, não tem nenhum indício claro aqui, nenhuma instrução é, que torne óbvio a utilização dessa função aqui. Por quê? Porque provavelmente se um programador novo entrar no time e tiver que implementar uma propriedade CPF, talvez ele não lembre ou não saiba que exista essa classe útil a que ele pode recorrer. E aí você começa a duplicar código, enfim. Chato, né? Pois é. Bom, como seria a solução? Nada é tão ruim que não possa piorar um pouco mais, né? Pois é. Desde que C Sharp começou a suportar métodos de extensão, passou a ser relativamente comum encontrar implementações de validação de CPF exatamente com métodos de extensão. Isso é uma aberração sem fim. Enfim, mas eu estou dizendo que string, utilização de string para representar CPF talvez não seja o mais apropriado, porque revela a obsessão pelo canivete suíço, que são os tipos primitivos. Mas o que seria então correto fazer? Bom, vamos tentar fazer um exemplo prático aqui. O ideal seria você criar um tipo, e esse tipo CPF
implementar a lógica para validação. Por que eu tenho que pensar em um tipo, ou CPF como um tipo? Porque efetivamente ele é um tipo. É um tipo que pode ter dados válidos, dados inválidos, é um tipo que tem representação, lógica, enfim. A única observação interessante é não começar a implementar tipos como CPF, como classe, porque instâncias de classe vão para RIP e isso pode trazer prejuízos lá para o GC, porque pode pressionar, são instâncias de objetos sendo alocadas. No lugar de classe, vamos usar struct, porque structs são, primeiro, mais leves, elas alocam menos espaço na memória, segundo, elas podem eventualmente ficar alocadas na stack, causando prejuízo mínimo para a performance. Bom, quando eu crio uma struct CPF, talvez o próximo caminho seria o próximo passo é eu colocar um construtor nesse tipo, e nesse construtor eu coloco aqui a expectativa de receber o valor para o meu CPF. Quando eu coloco esse valor, vamos armazená-lo aqui efetivamente dentro da minha classe. Eu vou colocar aqui esse meu tipo, na verdade. Vamos colocar aqui um backfield somente de leitura. Esse backfield somente de leitura vai representar o valor, beleza. Efetivamente, a partir disso, para poder recuperar a representação do valor, o que eu preciso fazer aqui é suportar, fazendo um override aqui de toString. Né? Esse override toString pode retornar o valor diretamente. Vamos aqui retornar o valor para o nosso cliente, para o cliente desse tipo. A representação de CPF como struct permite que a gente mova a lógica de validação aqui para dentro, tornando a coisa um pouco mais expressiva. Né? Mas antes disso, vamos então fazer o ajuste no código. Vamos dizer que no lugar de string, vamos usar o novo tipo CPF. Reparou o que aconteceu aqui? O meu código agora não compila mais. Por que o meu código não compila mais? Porque eu estou tentando atribuir uma string para um tipo que é CPF e isso não funciona. Nós poderíamos eventualmente recorrer aqui a novo CPF, mas isso parece estranho, né? Pois é, eu também acho, porque o código fica grande. Como que eu resolvo esse problema? Bom, observando meu novo tipo que eu acabei de instanciar e colocando nele um operador de conversão de cache, um operador de conversão. Public static implicit operator CPF. Esse cara vai devolver um CPF e vai receber uma string. E fundamentalmente o que ele faz é retornar uma nova instância de CPF com esse dado que ele recebeu. Talvez você nem conheça esse recurso, ele é surpreendente como a maior parte dos programadores em C# não conhece essa ideia da conversão implícita. Essa ideia da conversão implícita aqui permite que a gente tenha no nosso código, agora, né, a atribuição de um tipo string para um tipo CPF. Quando você faz essa atribuição, o compilador reconhece que você está fazendo essa atribuição e implicitamente acaba chamando essa função de alocação. Bacana? Repara, eu passei a reconhecer CPF agora como um tipo, e além disso, eu ainda suporto a representação comum, né, de CPF para o meu sistema, que costuma ser string, então eu não preciso mais sair eventualmente alterando toda a base de código, o código ficou elegante. Além disso, se eu quiser aqui escrever uma chamada para poder mostrar esse valor, por exemplo, CPF, dois pontos, e aí você pode, vamos colocar aqui a integração para interpolação, eu vou colocar aqui então a chamada para CPF, e se eu executar esse código aqui, eu tenho a saída do CPF aqui em cima, como a gente está habituado. Por quê? Porque efetivamente eu estou fazendo a implementação de volta aqui com toString. Agora que nós já temos um tipo CPF, um tipo para representar o CPF, talvez seja importante. Na verdade, não é talvez. É importante que a gente implemente efetivamente a validação. Agora, como que eu implemento a validação aqui? Primeiro, antes de continuar, deixa eu fazer um pequeno ajuste. Eu gosto de transformar o construtor desses tipos aqui em um construtor
privado. Por quê? Porque eu quero impedir a ideia de no código ter new CPF. Enfim, e ter um construtor privado faz com que fatalmente a única forma de criar instâncias desse tipo seja através desse conversor implícito que passa a atuar aí como uma espécie de factory method. Mas, enfim, a validação, como que eu implemento ela? Se você for verificar dentro de .NET, por exemplo, você vai perceber que tipos como, por exemplo, datetime tem funções parse e try-parse. A função parse é aquela que recebe um determinado input e faz aí a conversão, né, desse input para o formato datetime, e se por acaso esse input for inválido, gera uma exception. E a try parse serve exatamente para a gente poder verificar se antes de lançar exception, impedir que de lançar exception, ter a validação. Pois é, eu acho que a gente não tem muito o que inventar aqui, tá? O ideal é ter dentro do nosso código de CPF implementações para a função parse e try-parse. A função try-parse, como a gente está verificando aqui, retorna. Aqui teria que implementar a validação. Aqui dentro eu colocaria a validação do CPF efetivamente, tentando fazer a conversão. Se por acaso essa conversão, vamos assumir que sempre, o CPF sempre é válido. Return use CPF. Desculpe. CPF é igual a novo CPF de valor e vamos retornar true. Isso aqui não deveria ser a lógica, tá? A lógica deveria ter aqui a validação. Mas, fundamentalmente, eu faço essa implementação de try parse e de parse, e aí na conversão implícita, especificamente, eu faço o retorno de parse do meu input. Então, aqui dentro de try parse eu colocaria a lógica de validação, retornando true ou false, se por acaso esse CPF fosse válido ou não. Aqui dentro de parse eu faço essa checagem usando o try parse, tentando gerar o resultado e lançando uma exception caso alguma coisa dê errado. E aí externamente agora eu posso começar a usar recursos como, por exemplo, cpf.parse, e aí você tem a chamada para poder gerar o parse aqui como uma espécie de factory method. Ou então ainda você pode usar o try parse, caso você esteja recebendo um input do usuário e queira, por alguma razão, impedir que uma exception seja lançada. Essa é a forma de se implementar a lógica para validação de CPF. Legal? Aí você vai estar dizendo para mim, mas Elemar, esse código ficou maior. Não ficou não. Na prática, nós temos aqui o isolamento de CPF, tá? E nós temos explícito uma lógica de conversão. E agora, quando a gente for implementar um novo tipo, por exemplo, aqui, aquele tipo employee do exemplo, public class employee, você pode manter eventualmente o ID como sendo uma string. Será que é string ou será que de novo nós não estamos recorrendo à obsessão de primitivas? Enfim, vamos deixar esse tema para depois. Mesma coisa com relação ao nome. Mais uma vez, será que nome também não é um tipo? Enfim. E CPF. Então aqui você vai ter CPF com o seu getSet. Eu não preciso mais implementar a lógica de validação, nem sequer lembrar de chamar uma função dentro do setter. Por quê? Porque a própria conversão implícita, se eu fizer aqui, por exemplo, um novo employee, var e igual a new employee, na hora que eu faço aqui a conversão implícita, vou botar aqui um CPF, aqui mesmo ali de cima, então, 574.649.437.24. Na hora que eu faço a atribuição, já acontece ali a conversão implícita, que eventualmente já vai estar fazendo a chamada para o parse, que vai estar lançando uma exception caso alguma coisa esteja errada. Eu tenho essa segurança, então, no lugar de confiar em funções, no lugar de confiar no programador chamar uma função numa classe úteis, suposta classe úteis, eu tenho essa consolidação de um tipo e o que eu faço é verificar se o tipo apropriado está sendo utilizado nas minhas implementações. Me parece fazer muito mais sentido. E para você, o que você acha?
Uma das belezas de usar um tipo como o CPF que nós estamos usando aqui é que eventualmente ele pode ser ampliado para suportar mais necessidades da aplicação, do código. Por exemplo, eu não preciso ter uma única versão de toString, eu poderia ter aqui uma outra versão, por exemplo, aonde eu posso ter uma versão para string formatada. E essa string formatada aí aqui dentro implementar a lógica que vai formatar essa string para poder retornar para o usuário. Então eu posso ter na representação interna a string limpa, né, do CPF e retornar essa string limpa, por exemplo, aqui no nosso toString e eventualmente ter uma segunda sobrecarga para ter uma segunda representação. Repara, o valor é o mesmo, mas as representações em string dele vão poder ser diferentes. Isso é bem interessante porque você tira do tipo aonde está sendo utilizado o CPF a consideração de como que esse CPF está armazenado. E você passa a ter então essas várias representações expressas pelo tipo. A outra coisa interessante é que você pode eventualmente, inclusive, também admitir outras fontes de dados como sendo base para um CPF, como por exemplo, eu quero pegar aqui e retornar, passar a aceitar agora representações de longos, né, como CPF. Então, vou botar aqui um public static implicit operator, onde o input passa a ser, o output, o resultado vai ser CPF, mas eu vou aceitar um número longo como sendo a minha input. Aí você vai dizer, ainda, mas aceitar um número longo está completamente equivocado. Por quê? Se você conseguir, a partir do número longo, gerar a representação de CPF, para mim está valendo. Né? Porque a representação interna, que é a string aqui, está oculta. Aliás, talvez no futuro a melhor representação fosse um array com os dígitos. Você também pode eventualmente botar outros métodos de suporte, como por exemplo, eu quero retornar quais são os dígitos verificadores. Então você vai poder colocar aqui, por exemplo, uma representação para os dígitos verificadores. Então você pode ter aqui um DV com getter e só no getter especificar o retorno dos dígitos verificadores. Enfim, você pode continuar ampliando o tipo. E à medida que você vai ampliando o tipo, esse poder a mais que você adiciona no tipo vai sendo espalhado por todo o sistema. Você não precisa efetivamente voltar nos lugares onde foram feitas a implementação para adicionar funcionalidade e nem ficar colocando métodos de extensão ou funções mágicas dentro de uma classe utils. Tá bom? Eu acho que a essa altura você já pegou a ideia. Que bom, espero que sim. Se você concorda com o que nós mostramos aqui, comenta, faz a gente saber. Se por acaso não concorda ou tem dúvidas, comenta também. Vamos ampliar a discussão. A propósito, esse vídeo aqui é uma versão ampliada, bem ampliada e revisada de uma publicação que surgiu primeiro lá nos nossos sites. Nós publicamos lá em setembro de 2019, no ano passado, um post onde falamos sobre obsessão por tipos primitivos. O link está aqui, mas a gente vai compartilhar também na descrição desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.